A rede é para os movimentos. Se é para os movimentos, tem que ter instrumento para viabilizar isso. Então, nós estamos propondo, isso é inédito, não é? A candidatura, cujo nome é Candidatura Cívica Independente. O que é isso? Até 30% das vagas que a rede disponibilizará para eleições parlamentares, até 30% serão disponibilizadas para lideranças populares não filiadas e que não querem ter vida partidária. 30%. Isso é um número expressivo. As lideranças poderão se candidatar agora. Tem que cumprir um mínimo da lei, que é, ela terá que se filiar com um ano de antecedência, mas não será exigido dela nenhum compromisso com a dinâmica e a vida e os processos deliberativos partidários, exceto um compromisso. O compromisso que ela vai lavrar em uma carta pública de compromisso com o seu mandato. Qual é o mandato? O que ela pretende defender durante o mandato dela? Quais são as causas? E, obviamente, que essas causas têm que ter convergência com os princípios e valores da rede. Muitos doando pouco. Esse é um princípio fundamental que também foi debatido aqui. Nós não queremos que o partido, que a rede e que os seus candidatos e candidatas sejam privatizados, sejam apropriados por setores ou empresas ou pessoas. Então, nós vamos estabelecer um teto máximo de doação, um número absoluto, que vai variar em função da característica da candidatura, um número para presidente, um número para senador, um número para deputado federal, um número para deputado distrital. Esse número terá que ser referendado pelos filiados, mediante referendo, né? E também não aceitaremos, em função de dois princípios básicos, né? A paz está na essência da sustentabilidade, assim como a saúde. Então, não aceitaremos, de pronto, já no estatuto, está dito que não aceitaremos doações de indústrias de arma, de indústrias de bebida alcoólica, de indústrias de agrotóxico e de indústrias do tabaco. Essa discussão é infindável. Não é contra as indústrias, ou contra os empresários, ou contra o setor privado. Se a gente entrar aqui no detalhe, 1001 outras indústrias também têm problemas. E um outro ponto muito interessante, foi inclusive uma sugestão do senador Suplicy, muito importante, que é a transparência total online durante a campanha. O candidato recebe uma doação no começo da sua campanha. Ele só registra essa doação depois de eleito. No nosso caso, ele tem que registrar imediatamente. Pingou na conta, registra, o seu eleitor sabe quem é que está pagando aquela campanha. Isso é altamente importante, porque nós precisamos saber de onde vem a energia de cada candidato. É dali que vem a força que o manterá ou que ele procurará sustentar durante o seu mandato. Expressiva que qualquer um de nós tenha feito. Mas eu diria que esse programa está ancorado em 3 grandes eixos. O primeiro eixo deles, todos vocês sabem, é a sustentabilidade. E a ideia de uma política sustentável, a ideia de propostas estruturadas a partir deste novo paradigma. É um desafio para todos nós. Vocês sabem que, no Brasil especialmente, muitos são aqueles que têm empregado recentemente o conceito de sustentabilidade. Ele virou uma espécie de um mantra repetido por vários partidos, por vários políticos. É ofensivo para nós quando alguém apresenta o seu compromisso com a sustentabilidade e diz que a prioridade básica na política energética é Belo Monte. Então, Belo Monte passa a ser a grande aposta de iniciativa desse governo, sem que os índios sejam consultados, sem que as pessoas sejam respeitadas, o impacto ambiental que envolve animais, pessoas que sequer foi estimado, etc., etc. Então, o desafio aqui é superar essa noção produtivista, centrada no aumento da produção de riquezas materiais, no aumento da oferta de bens para o consumo, que, infelizmente, unifica ideologicamente a direita e a esquerda tradicional. Se é para aumentar a produção de riqueza, se é para construir mais empregos, se é para... Bom, vamos embora e a gente vai desconsiderando o impacto ambiental disso, né? Nós pensamos de outra forma e, portanto, temos esse grande desafio com a sustentabilidade, que eu diria é o primeiro grande eixo
da nossa construção programática. O segundo grande eixo é a reforma das instituições políticas, a reforma da política brasileira, ou, da maneira como a Marina vem apresentando várias vezes, o desafio de democratizar a democracia. A ideia de radicalizar a democracia que temos num sentido substantivo, para que ela não seja apenas uma garantia formal de participação, mas que ela seja de fato participação. Todos nós estamos aqui também por conta disso. Essa reforma das instituições envolve o combate aberto à corrupção, o combate aos privilégios que caracterizam muitos setores do poder público. O Estado brasileiro, ele acaba reproduzindo as mesmas desigualdades internas que caracterizam a nossa estrutura social. Assim como nós temos pessoas que são extremamente pobres, à margem da própria sociedade de mercado, e pessoas que concentram enormes quantidades de riqueza em suas mãos, isso se reproduz também, para e passo, na estrutura do Estado brasileiro. Um enorme número de funcionários públicos mal pagos, mal remunerados, submetidos ao arrocho salarial, desestimulados por conta da falta de política pública e de formação. E, de outro lado, uma elite de servidores públicos no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, em completa contradição com aqueles que são os seus colegas de serviço público, com enormes privilégios que precisam também ser enfrentados. E o terceiro eixo do nosso programa, que vocês vão ver em várias propostas dispersas ao longo do programa, é a defesa dos direitos humanos. E essa plataforma, ela envolve, por exemplo, o desafio de uma política externa, fundada numa cultura de paz e de justiça, o que significa, por exemplo, a recusa a uma diplomacia dos drones, como os Estados Unidos praticam hoje, assassinando pessoas seletivamente pelo mundo inteiro em nome da guerra contra o terror. Mas significa também a recusa a qualquer ditadura, inclusive as ditaduras ditas socialistas, como a ditadura em Cuba ou na Coreia do Norte, ainda hoje apoiadas por setores da esquerda tradicional. Isso significa o apoio às nossas crianças e políticas públicas com prioridade absoluta para crianças e adolescentes no Brasil. Significa o compromisso de luta contra a violência que se abate sobre as mulheres, ainda hoje objeto de uma violência absurda por parte dos seus companheiros, namorados, maridos. Significa o reconhecimento radical, aberto, sincero, profundo aos direitos civis das minorias, como, por exemplo, os homossexuais, as prostitutas, os travestis, que são seres humanos que merecem o nosso respeito. É preciso reformar as polícias brasileiras e o nosso modelo de polícia para que nós tenhamos segurança e não tiros antes de perguntas. Todos esses desafios são fundamentais e é eles que o nosso programa começa a enfrentar. Está posto um desafio de construção de uma rede que leve às decisões principais deste coletivo, deste movimento, desta frente, queiram denominá-lo como seja, desse partido, que leve as decisões principais para a soberania dos indivíduos, para o protagonismo individual. Mas serão as principais? Não há possibilidade que sejam todas. Que construa essa possibilidade, esse é o primeiro desafio. Mas que leve não só as decisões, leve a elaboração. Como será a construção de um programa para a disputa do país? Uma proposta de reorganização do Brasil. Envolverá meia dúzia, envolverá milhões, haverá deliberações, faremos a Constituição cidadã das nossas vidas como projeto para o país. A utopia ganhará concretude, será essencialmente democrática. Ou nós viveremos entre os reinos dos mortos, dos assombros da nossa vaidade, do carreirismo, a disputar o espaço na cotovelada. Esse dilema está posto, e não há solução simples. E essa cultura começa com a tolerância. Então é preciso apostar nisso. É um estatuto que propõe, desde já, companheiros, essa participação em dicotomia com a legalidade.